Bom dia, galera! Vamos lá, deixa eu convidar algumas pessoas para a live. Seguimos com a leitura do livro O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin. Nós já estamos no capítulo 30! E olha só, quem diria! É claro que se a gente estivesse caminhando, era natural que a gente chegasse até aqui, não é mesmo? Mas às vezes a gente se surpreende. Às vezes a gente se surpreende de reconhecer isso, assim, né? Mas isso é muito legal. A gente tá no capítulo 30 e já tá, olha só, quase chegando na metade do livro. E é muito legal isso, né? Perceber isso, a caminhada que a gente faz até a gente chegar aqui. Às vezes não parece, quando a gente começa, parece que tá muito distante, né? Mas fazendo um pouquinho por dia, a gente vai chegando lá, né? Onde a gente nem imaginou que chegaria. Porque talvez a gente imagina que é muito distante, muito grande, muito longe. Mas se a gente fizer um pouquinho por dia, a gente vai caminhando, né? A gente vai avançando. Isso que é maneiro também. Parar pra gente perceber os nossos processos. Eu realmente, quando eu comecei, eu acho que eu não imaginava não sei, né? De conseguir terminar. Não era uma coisa que eu pensava também vou chegar lá no final. Nem era o objetivo chegar no final. É claro que, né? Uma hora o livro vai acabar. Mas muito mais interessante do que a gente chegar lá no final, no último capítulo e falar, ai meu Deus, olha, já estamos no último capítulo, é aproveitar o processo, aproveitar cada dia de leitura, né? Cada dia, cada capítulo, cada mensagem. Então, já começamos aí, né? A mensagem do dia. A gente já tá no capítulo 30. Ontem a gente falou sobre a experimentação. A gente, que nem eu falei ontem, vou falar hoje de novo, e provavelmente nos próximos capítulos eu também vou trazer isso, que eu sinto que os capítulos, eles estão bem entruncados, assim, um no outro, né? Sempre um fazendo referência ao outro, um puxando o outro. O capítulo de ontem que foi falando sobre a experimentação, sobre a gente se permitir experimentar. As sementes, que foi um outro capítulo que a gente foi colhendo, né? Foi ali colhendo e guardando, ter essas várias sementes, né? Pra gente também ter opções, né? Essas sementes são essas ideias, pra gente também ter opções, pra gente escolher qual que ressoa mais. E aí o capítulo de ontem foi a experimentação, falando sobre a gente experimentar, né? Sobre essas sementes que a gente plantou, permitir com que elas cresçam e permitir experimentar, sem julgamento prévio, né? Ver o que vai virar aquilo. Que é esse processo da experimentação. Hoje, capítulo 30. O capítulo de hoje é Tente todas as possibilidades. Então, vamos lá. Misturar azul e amarelo faz o verde. Somar 2 mais 2 dá 4. Quando combinamos elementos básicos no curso comum da vida, muita coisa é previsível. Na criação da arte, a soma total das partes muitas vezes desafia as expectativas. Teoria e prática nem sempre se alinham. A fórmula que deu certo ontem pode não dar certo amanhã. Às vezes, as soluções comprovadas são as menos úteis. Há uma lacuna entre a imaginação e a realidade. Uma ideia parece brilhante na mente, mas empregada pode não dar certo. Outra parece aborrecida a princípio, então na execução ela mostra ser exatamente aquilo que é necessário. Descartar uma ideia porque não dá certo na mente é um desserviço à arte.
A única maneira de saber se qualquer ideia pode vingar é testá-la. E se estiver procurando a melhor ideia, teste todas as possibilidades. Formule o máximo de perguntas. E se que você puder? E se fosse o primeiro quadro de alguém que alguém verá na vida? E se eu removesse todos os advérbios? E se eu tornasse silenciosa todas as partes barulhentas? Procure polaridades diferentes e veja como afetam a peça. Talvez você adote a regra temporária de que não há mais ideias, não há más ideias. Teste todas elas, até as que parecem decepcionantes ou com pouca probabilidade de dar certo. Esse método se torna ainda mais útil nas iniciativas em grupo. Muitas vezes, ao trabalhar com outras pessoas, diversas ideias são apresentadas e terminam competindo umas com as outras. Com base na experiência, podemos acreditar que conseguimos ver o que cada um imagina e qual seria o resultado. Mas é impossível saber exatamente o que alguém está pensando. E se não conseguirmos prever como nossas ideias vão funcionar e não conseguimos, como tirar conclusões sobre o que está na cabeça dos outros? Em vez de falar das diversas soluções para descobrir qual é a melhor, saia do terreno verbal. Para ponderar as opções, é necessário trazê-las para o mundo físico. Represente-as, execute-as, faça modelos. As descrições não fazem jus às ideias. Queremos criar um ambiente em que a tomada de decisão ocorra sem que haja a força mal orientada da persuasão. A convicção leva à mediocridade. Para serem avaliadas, as ideias têm de ser vistas, ouvidas, provadas ou tocadas. É melhor, então, que o criador da ideia faça uma demonstração do que tem em mente ou supervisione a execução até que ela corresponda ao que está sendo sugerido. Isso ajudará a evitar mal-entendidos. Quando testemunhada em sua plena expressão, a ideia pode se tornar muito melhor do que você imaginou. Pode até ser um encaixe perfeito, ou pode ser exatamente o que você esperava. Algo será conquistado com esse processo, qualquer que seja o resultado. Permita-se errar e experimente a alegria de se surpreender. Quando você trabalha com formas de resolver um quebra-cabeça, não há erro. Toda solução mal-sucedida o deixa mais perto daquela que dá certo. Evite se apegar às minúcias do problema. Alargue o seu campo de visão. Se a ideia é levar o projeto para um lugar com forte carga energética, siga a nova direção. Exigir controle de uma obra de arte é tão tolo quanto exigir que um carvalho cresça do jeito que você quer. Permita que a obra cresça na direção que busca, evolua de acordo com seu estado natural e tenha vida própria. Aprecie a jornada de passar por todas as transformações e revelar a verdadeira forma da obra. Fazer uma curva errada lhe permite ver paisagens que você nunca veria. Olha só. Tente todas as possibilidades. É aquilo que, de certa forma, ele estava falando ontem nas experimentações. A gente não se limitar, a gente experimentar mesmo. Mas aí uma coisa muito importante, que é o que ele fala aqui, é trazer todas essas ideias que a gente quer experimentar para o campo físico. Materializar essas ideias e sair do campo da teoria, né? Porque na teoria a prática é outra, né? Na prática a teoria é outra. E é muito isso. Uma coisa é a gente pensar, imaginar, a gente tá no campo ideal aqui, do que pode ser e tudo mais. E aí, às vezes, quando a gente traduz isso para o campo físico ele é limitado, né? O campo das ideias não. Mas o campo físico ele tem as suas limitações. Então, quando a gente traz isso para o campo físico, a gente consegue ver o que realmente isso vai se tornar, né?
E aí, a partir disso, a gente ir testando, né? Essas possibilidades do que aquilo vai virar. Então, é meio que uma continuação do capítulo de ontem, que ele estava falando das experimentações. E aí aqui ele fala, teste todas as possibilidades. E é isso, testar todas as possibilidades sem julgar, mas trazendo elas para o campo físico, para poder entender o que funciona melhor. Porque às vezes a gente se surpreende. Uma ideia que aparentemente na nossa cabeça era muito boa, quando a gente traduz ela, né, para esse mundo físico, ela acaba não sendo exatamente aquilo que a gente pensou, né? Quanto que outras ideias que pareciam tipo, nem acho que a gente julga, né? Que a gente fala, nem parece uma boa ideia assim, e quando a gente traduz, parece surpreendentemente boa, né? A gente se surpreende muito no processo. E essa é a graça, né? A gente desapegar um pouco do controle também. Às vezes a gente querer controlar o resultado de tipo, eu quero que essa ideia seja exatamente assim, é um apego de controle que a gente tem, né? Da gente saber e calcular exatamente o que vai acontecer naquele processo. Só que não é dessa forma que funciona, né? A vida é muito diferente. Na prática, as coisas funcionam de outra forma. Então, vamos se permitir testar todas as possibilidades. Antes de a gente julgar que... antes da gente julgar que aquilo vai ser bom ou ruim, se permitir. Se permitir testar e se surpreender com o resultado também, né? De certa forma. Porque eu acho que sempre é surpreendente, por mais que seja um resultado esperado, é muito diferente quando ele se traduz no campo físico. Então, essa é a ideia também, né? De testar todas as possibilidades. A gente se permitir estar no processo, ao invés de querer controlar o resultado. Porque essa é a graça. Essa é a graça. E aí ele fala aqui, formule o máximo de perguntas e se que você puder. Porque, e aí, é esses e se's que vão abrir nos caminhos as possibilidades, né? E se eu fizer desse jeito? E se eu fizer de tal jeito? E se eu fizer de outro jeito? Esse é o campo também da criatividade, né? Da gente pensar maneiras diferentes de fazer. E ir testando, e vai testando. Até a gente encontrar uma forma que dê certo, né? Um caminho que dê certo, que a gente sente que fala, nossa, caraca, me surpreendi com isso, de uma surpresa legal, né? Uma surpresa boa, né? Então, vamos testar todas as possibilidades. Vamos se abrir para o mundo das possibilidades sem julgar. Só experimenta. Que é isso, né? O que ele estava falando ontem, no capítulo das experimentações, é a gente se abrir para as possibilidades. E essa é a graça da coisa, entendeu? Essa é a graça da gente se abrir e falar, olha só, como é que você traduziu essa ideia no campo físico? Se surpreender. Se surpreender é a graça, né? É o mistério, essa coisa do mistério, da gente não saber, isso também é muito revelador, né? Mas é isso. E aí ele finaliza aqui com um verso, né? Fazer uma curva errada lhe permite ver paisagens que você nunca veria. Que é o testar todas as possibilidades, né? E às vezes uma curva não é nem uma curva errada, né? Às vezes a gente julga errado, certo e errado é um julgamento nosso. Mas fazendo uma curva que a gente talvez não tinha pensado, né? Que é fora dessa coisa que a gente... Desse lugar que a gente se programa, né? De, eu quero que seja assim, e aí eu penso que vai ser assim, e... Não, na prática a parada é outra. E aí fazer um caminho diferente permite a gente ver paisagens que a gente nunca veria. Então tá aí o resumo aí, né, desse capítulo sobre testar todas as possibilidades. Talvez a gente veja coisas que a gente nunca veria
Testando todas as possibilidades que essas sementes que a gente está plantando tenha, né? Aí voltando lá no capítulo das sementes, de antes de ontem, e aí o de ontem das experimentações, e o de hoje. Teste todas as possibilidades. Desafio de hoje. Vamos lá, vamos trabalhar todos os ICs. E se eu fizesse tal coisa de uma maneira diferente? E é onde eu sinto também que abre também esse canal de criação. Porque quando a gente começa a testar, quando a gente começa a parar e pensar realmente, tipo, e se eu fizesse isso de tal forma? E aí quando a gente para pra pensar, e se eu fizesse isso de tal forma? É porque eu não faço dessa forma, não é o comum que eu penso. Então já é uma abertura para um caminho diferente, né? E se eu fizer um caminho diferente para ir para tal lugar, para um lugar que eu iria, que eu vou todos os dias, eu vou pra faculdade, eu vou pro meu trabalho. E se eu fizer um caminho diferente? Que aí é muito que ele fala aqui, né? Fazer uma curva errada pode permitir a gente ver a paisagem que a gente não veria. E se eu fizer um caminho diferente, muito provavelmente eu vou ver uma paisagem diferente, né? Porque eu vou estar caminhando por um outro lugar, que não é o meu comum. Então só isso já abre um lugar novo para a criação. A gente já tá ali criando novos caminhos neurais para ampliar, né, a nossa visão. Criar coisas diferentes, vivenciar e experimentar coisas diferentes, né? Então, o testar todas as possibilidades é a prática do e se eu fizer isso de uma forma diferente? E se eu fizer isso de tal forma? E se eu fizer isso de tal outra forma? Então, exercício prático de hoje, vamos testar todas as possibilidades, vamos trabalhar os e se's. E se eu mudar o caminho de hoje? E se eu fizer tal coisa de forma diferente? E se eu pensar isso de forma diferente? E se eu usar a minha mão não dominante para fazer tal coisa? Então, é muito trazer isso assim até para as pequenas práticas, nossas pequenas práticas diárias, né? De mudar uma rota, de mudar uma forma de fazer. Se eu sempre se eu sempre lavo louça com a minha mão esquerda, eu vou lavar a louça com a mão direita, escovo o dente com a mão direita, vou escovar com a mão esquerda. Isso abre novos caminhos neurais e, consequentemente, no mundo, né? Porque eu acho que é aquela lei hermética, né? Tudo que tá dentro tá fora, tudo que tá fora tá dentro. Se a gente tá lá dentro trabalhando esses caminhos diferentes, por que isso não vai mudar fora? É natural, é uma lei, né? Então, isso muda externamente também. A maneira com que a gente vê, a maneira com que a gente percebe, pode ser muito sutil. Às vezes a gente nem valida de tão sutil que é. Mas são coisas que estão acontecendo, né? São caminhos novos que a gente tá abrindo, que eles estão acontecendo. Então, se permitir experienciar isso também, né? Testar todas as possibilidades, fazer de maneiras diferentes, sem julgar. E se surpreender com o processo, com o resultado. E com o processo também, né? Porque às vezes a gente não valida. Era o que eu tava falando no começo sobre tá aqui agora, tipo, a gente já tá no capítulo 30. E era uma coisa que, cara, no começo eu nem esperava chegar aqui. A gente já tá chegando na metade do livro. E aquela coisa de fazer um pouquinho por dia também, né? De ir trabalhando um pouquinho por dia. Às vezes a gente se surpreende. Ontem eu tava conversando com a Isa e me surpreendi. Tipo assim, eu não tinha me dado conta, né? De estar aqui. Nossa, imagina, já tô aqui no capítulo 30. Não tinha me dado conta que foi um pouquinho por dia, né? E às vezes esse é o processo. Ir fazendo um pouquinho por dia, abrindo esses caminhos, testando essas possibilidades, criando uma nova realidade, é um pouquinho por dia. Aí a gente volta lá no capítulo sobre hábitos, que ele fala sobre os hábitos, sobre a prática diária, sobre estar ali fazendo e trabalhando, né? Enfim, todos os capítulos eles estão conectados, eles vão voltar um no outro, vão se referenciar. E isso que é legal do livro também, né? A gente tá sempre voltando e trazendo esses assuntos para poder ir entendendo o que ele tá falando no capítulo. Ai, é isso, gente. Vamos testar todas as possibilidades hoje?
ou pelo menos uma maneira diferente de fazer uma coisa que a gente já está habituado. Abrir caminhos, abrir novos caminhos de exploração e testes pra gente ver o que vai dar. Sem expectativa do resultado também, né? Mas só pra gente perceber internamente como é isso pra gente. Porque abre muitos caminhos. Então é isso. Vamos testar todas as possibilidades no dia de hoje. Testar fazer uma coisa, pelo menos uma coisa diferente, hein? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã a gente já tá no capítulo 31, quem diria? E já estamos na metade, chegando na metade do livro, olha só. Totalmente inesperado, pelo menos pra mim. Que eu não tava imaginando. Eu falei, nossa, não vai demorar. A gente já tá na metade. E foi tão rápido, foi tão rápido. Às vezes a gente se surpreende, né, no processo. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Amanhã é sábado. Vai ter leitura. Estaremos aqui 9 da manhã. E espero vocês. Beijos, beijos. Ótimo dia!